Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Redescobrindo Sua Bíblia. Eu sei que a gente estava um pouco desaparecido, mas estamos de volta hoje falando da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Quando o evangelho começou a se espalhar pelo Império Romano, muitos gentios estavam aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Então, logo surgiram discussões sobre se era necessário que eles seguissem a lei de Moisés para serem salvos e aceitos por Deus. Este foi o tema do concílio em Jerusalém, registrado em Atos 15, que ocorreu por volta de 50 depois de Cristo. Alguns anos após pregar o puro evangelho na região da Galácia, em sua primeira viagem missionária, Paulo descobre que certos mestres cristãos judaizantes tinham procurado fazer descrédito ao seu apostolado e ensinado que para os gentios serem salvos era necessário observar a lei de Moisés, o que incluía a circuncisão e provavelmente a guarda do sábado. Paulo começa sua epístola aos Gálatas defendendo sua autoridade apostólica e logo a seguir passa a combater este ensino judaizante, chamando-o de outro evangelho. O apóstolo explica que a fé em Cristo Jesus é a única condição para a justificação, que vem exclusivamente pela graça de Deus. E ele ainda os adverte do perigo do retorno à escravidão da lei de Moisés. Paulo argumenta que a circuncisão é o sinal de um relacionamento completamente diferente com Deus, pois está baseado na lei e em suas exigências, e não na fé e na graça. O problema dos coríntios era serem muito carnais e não desejarem crescer espiritualmente, pois estavam satisfeitos apenas com a salvação e os dons sobrenaturais. Mas o problema dos Gálatas era o oposto. Eles tinham tanto anseio por crescer espiritualmente e serem aperfeiçoados que quiseram acrescentar a lei de Moisés à graça de Deus. A lei não nos traz salvação e nem foi dada com essa intenção. Ela apenas nos refreia do pecado, sem, contudo, nos tornar justos. A lei pode nos condenar quando pecamos, mas não pode nos justificar. Ela nos revela o pecado, mas não o remove. No entanto, foi dada como auxílio e guia para nos levar a Cristo, pois mostra a nossa enfermidade sem fornecer o remédio. A única solução para sermos libertos de nossos pecados é o sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado na cruz do Calvário. Portanto, a salvação vem somente pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, e jamais por meio de obras da lei. Pois se a pessoa é salva por obedecer à lei de Moisés, então, consequentemente, Cristo morreu em vão. Se o cristianismo que praticamos consiste apenas em uma lista de mandamentos, então o que nós recebemos foi uma religião e não a Cristo Jesus como Salvador. Desta forma, corremos o risco de nos tornarmos apenas pessoas religiosas e não cristãos nascidos de novo. Deus levantou o apóstolo Paulo como Moisés da igreja cristã primitiva, para livrar os cristãos da escravidão da lei. Por isso, essa carta tem sido chamada de a Declaração de Independência do Cristão, ou a Carta Magna da Liberdade Cristã. Porém, Paulo afirma que esta liberdade em Cristo não pode significar libertinagem. A verdadeira liberdade cristã nos livra do poder do pecado e manifesta o fruto do Espírito, que é totalmente contrário às obras da carne. Ou seja, já estamos fora do jugo da religiosidade e agora somos livres no Espírito para obedecer a Deus e fazer a sua vontade. O local e a data dessa epístola são incertos. Paulo provavelmente a escreveu entre 48 e 58 depois de Cristo. Há alguns estudos que a situam no início deste período, outros no meio e outros ainda no final. Mas devido ao fato do apóstolo não citar as decisões do concílio em Jerusalém em seus argumentos contra as doutrinas judaizantes, é bem provável que a data mais correta esteja situada entre 48 e 50 depois de Cristo, o que tornaria a primeira epístola escrita pelo apóstolo. A carta aos Gálatas foi escrita por Paulo aos cristãos da região da Galácia. As palavras-chave desta carta são fé e liberdade. E o tema da epístola
é Livres em Cristo. Todas essas informações vocês já sabem, estão aqui neste livro, Redescobrindo Sua Bíblia, um manual que vai te auxiliar na leitura e compreensão clara das Escrituras Sagradas. E fala para mim, mais do que nunca é necessário a gente se encher da verdade para não sermos enganados nem confundidos. Então adquira o seu livro. Os endereços de onde você pode adquirir esse livro do pastor André Coelho estão aqui no rodapé desse vídeo e a gente se encontra no próximo Redescobrindo Sua Bíblia. Até lá, se Deus quiser.